E bora de resumão da Semana de Moda de Londres. Lembrando que eu sempre trago os principais destaques na playlist Fashion Week, que vocês podem conferir com muito mais detalhes. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, comentar, deixar o seu like, interagir com a gente para eu saber o que vocês estão achando das semanas. E bora conferir tudo o que aconteceu nessa Semana de Londres. E a gente começa com Dilara Findikoglu, que muita gente não conhece, mas é uma estilista turca radicada em Londres e que é um grandíssimo jovem talento. Logo no começo da carreira ela já vestiu Madonna, entre outras celebridades, realmente um talento absoluto. E ela tem um contexto bastante político, bastante ativista, principalmente no sentido do feminismo. Então ela traz muito desse contexto do feminino para a moda dela. Ela trabalha muito com essas raízes mais vitorianas, então ela trabalha muito com o corset, com a transparência, com os laços, com a renda, de uma forma muito delicada, e ela traz também esse contexto um pouco gótico, um pouco punk para a moda dela. Nessa coleção ela trouxe um pouquinho também desse contexto do indie sleaze, a gente vai ver uma parceria aí com a Converse, inclusive, e basicamente ela fala sobre a Vênus que sai do caos, né? E ela fala sobre esse contexto do quanto o feminino sobrevive num mundo em colapso, que teoricamente oprime tanto este feminino. Então, basicamente a conversa é essa. E aí a gente segue com Di Petza, que ultimamente tem trabalhado muito com esse contexto mais do sagrado feminino, trabalhando muito com essa inspiração na mitologia greco-romana, falando sobre as deusas. E nessa coleção ela fala sobre o desejo feminino, então aqui no comecinho a gente vê a técnica mais famosa dela, que é essa roupa que parece que acabou de sair da água, com esse contexto meio de sereia. Depois ela vem trabalhando esse lado mais da lingerie, da delicadeza que eu tava falando, sobre a renda, sobre a transparência que ela sempre traz, e também dentro desse contexto um pouco mais gótico, um pouco mais punk. E pro dia a dia ela traz um pouco mais de uma moda mais moderninha, então ela traz muita coisa assimétrica, umas coisas bem diferentonas. E quem quiser saber um pouquinho mais de detalhes sobre as personagens desse desfile, o que ela conta, sobre a temática em si, é só entrar lá no meu vídeo na playlist, que vocês vão saber um pouquinho mais. Aí a gente segue com Simone Rocha, que teve 3 inspirações, basicamente. A primeira foi na fábula A Lebre e a Tartaruga, também no contexto de colégio, então essa coisa dos uniformes, meninos, meninas e professores, e também trouxe a questão do presente, passado e futuro. Então a gente sabe que ela tem uma raiz mais romântica, ela traz muito da moda vitoriana para a moda dela, então ela traz muito essa questão dos volumes, dos laços, dessa delicadeza, e ela faz uma mescla muito boa nessa coleção com itens mais grosseiros, trazendo essa estética um pouco mais punk de Londres. Então ela traz essas características de uma forma muito maravilhosa, uma moda muito no ponto, como eu falei no outro vídeo, e que é uma espécie de aula aí para as outras marcas que estão trabalhando essa questão do normcore, essa questão do minimalismo de uma forma desesperada, vamos dizer assim, muito segura, e ela consegue realmente trazer identidade, personalidade para a passarela, junto com os códigos dela e conversando com essa geração mais nova. Incrível. Aí a gente segue com a Erden, que é uma marca que não é muito conhecida popularmente, mas ela é bem relevante no meio, principalmente na Semana de Londres, porque tem um contexto artístico muito forte, principalmente na estamparia. Essa marca é de um designer chamado Erden Morelia-Glu, e aqui no comecinho ele vai trabalhar com essa parte da estamparia floral, mas sempre de uma forma diferente. Ele sempre traz um aspecto muito único para a moda dele, e nessa coleção ele faz uma parceria com a Kai Donaki, que é uma pintora contemporânea britânica, que era amiga dele de faculdade, onde ele traz essas ilustrações, né, que são as obras dela nessa estamparia, que traz esse momento lúdico e principalmente onírico, falando um pouco dos sonhos, e ele traz um pouco disso também nessa questão das texturas. Então ele trabalha isso de uma forma lindíssima, com tecidos de altíssima qualidade, realmente um trabalho impecável, maravilhoso e incrível. E para fechar, a gente segue com o desfile da Burberry, onde o Daniel Lee, que é o diretor criativo, ele se inspirou nas casas de campo inglesas, que ele traz referências da parte interna, principalmente da parte de tapeçaria, papéis de parede, que a gente consegue ver na coleção. Ele se inspirou também bastante em séries inglesas e também no filme Saltburn, que traz um contexto comportamental dessas personagens, da forma como eles almoçavam, jantavam, praticavam esportes. Então tudo isso foi referência e inspiração. E a gente percebe também, ele não falou isso, mas a gente percebe, obviamente, que tem uma estética setentista, principalmente aquele lado do boho chique mais folk, ou que a gente pode chamar de boho rock também. Eu acredito particularmente que muito influenciado por conta do filme do Timothée Chalamet, onde ele interpreta o Bob Dylan, né? Acho que várias marcas apostaram nessa estética justamente por acreditar na potência que o Timothée tem com essa geração mais nova, então a gente percebe isso também aqui no desfile da Burberry, e ele trouxe alguns atores também de séries famosas inglesas para compor esse elenco. Então realmente é um desfile bem interessante, lembrando que a Burberry também está passando por dificuldades no sentido das vendas, mas mantém o Daniel Lee e para tentar afirmar um pouco essa questão da identidade que a marca está construindo, e vamos ver o que vai acontecer com o tempo.
E esses foram os principais destaques da semana de Londres. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário para eu saber o que você achou dessa semana, dos desfiles e tudo mais. E até o próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!